Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Biologado. E hoje nós iremos falar sobre a primeira lei de Mendel ou lei da segregação. Esta é a base da genética, então eu sugiro que você preste muita atenção em cada palavrinha que a gente falar aqui nesta aula, ok? Pessoal, quem foi Gregor Mendel? Mendel foi um monge que viveu no século XIX e que estava imerso em uma realidade científica na qual estavam se discutindo muito sobre a questão da hereditariedade. E Mendel se interessou pelo tema e escolheu um ser vivo para estudar como é que os padrões de hereditariedade se dão, como é que uma característica passa de pai para filho. Mendel escolheu trabalhar com as ervilhas. Dentre as diversas características que as ervilhas fornecem para ser um bom objeto de estudo, nós podemos destacar aqui que elas têm características distoantes. Ou a planta é grande, ou a planta é pequena, ou a ervilha é verde, ou a ervilha é amarela, ou a ervilha é lisa, ou ela é rugosa, e por aí vai. São diversas características que Mendel estudou. Nós vamos focar nessa aula em apenas uma delas, mas o padrão se repete para todas. Hoje nós vamos utilizar aqui a cor da ervilha para exemplificar o processo do experimento de Mendel. Mendel tinha muito tempo livre. Ele era um monge, certo? E ele ficou ali em torno de 2 anos para selecionar as variedades que ele chamou de pura. Hoje em dia nós sabemos que essas variedades puras são, na verdade, variedades homozigóticas para a característica cor. Se você não sabe o que é homozigoto, volta um pouquinho, acessa a aula de conceitos importantes para a genética, beleza? Tem o link aí embaixo e você pode então estudar esses conceitos antes de dar continuidade aqui nessa aula, beleza? Pessoal, é o seguinte, Mendel pegou ervilhas amarelas e ervilhas verdes, ambas puras, ambas homozigóticas. Essa geração, que era pura, ele chamou de geração parental, a geração dos pais, uma geração pura. Após esse cruzamento, Mendel obteve então a geração filial 1, a primeira geração de filhos. E essa geração filial 1 veio 100% amarela, o que foi, de certa forma, uma surpresa. Por quê? Ele cruzou amarela com verde e, de repente, na geração F1, apareceu apenas ervilhas amarelas. Opa, alguma coisa tem aí. O que aconteceu com essa característica verde, com a cor verde? Para onde ela foi? Será que ela sumiu? Se despedaçou? Foi destruída? Bom, Mendel não parou por aí, por isso ele descobriu o que é que acontece na verdade. Ao se autofecundar a geração F1, Mendel obteve a geração filial 2, a F2. E para a sua surpresa, o que é que aconteceu? Apareceu de novo a característica verde. Em que proporção? A cada 4 nascimentos, mais ou menos, 3 ervilhas eram amarelas e uma planta de ervilha apresentava ervilhas verdes, ou seja, a famosa proporção da primeira lei de Mendel, 3:1. Bom, vamos interpretar o que é que aconteceu de acordo com os padrões genéticos atuais. Nós tínhamos, então, uma característica que é a cor e 2 variações dessa característica, amarela e verde. Bom, dessa forma, Mendel concluiu a primeira coisa. Para um fator, existem 2 variações. E ao cruzar estas variações, uma delas domina sobre a outra, ou seja, existe uma variação dominante. A essas variações hoje nós chamamos de alelos, tá? E o alelo que se sobrepõe ao outro nós chamamos de alelo dominante, ao passo que o alelo que é sobreposto, aquele que não se expressa, nós chamamos de recessivo. Beleza? Então Mendel descobriu que a característica cor possuía um alelo dominante que fornecia a cor amarela e um alelo recessivo que fornecia a cor verde. Primeira coisa importante. Segunda coisa importante. Esses fatores se separam na hora de formar os gametas. Ou seja, voltando para a geração parental, essa cor amarela ela era determinada por 2 fatores, 2 alelos, e a verde também. Então eu tinha ali o famoso azão no pai e o azinho na mãe, por exemplo. Esses fatores se separam na hora de formar os gametas. Então este pai
manda apenas um azão e a mãe verdinha manda apenas um azinho. Logo, nós temos uma geração inteira de indivíduos, azão, azinho. Como o azão domina sobre o azinho, todas as plantas são agora amarelas. Mendel percebeu então que existia uma mistura de fatores aí nessa geração F1. Por isso ele chamou essa geração F1 de híbrida. Nós sabemos hoje em dia que na verdade a geração F1 era heterozigota, possuía 2 alelos diferentes. Beleza? Ao cruzar então essa geração F1 com ela mesma, realizando o processo de autofecundação, uma planta azão-azinho pode gerar 2 gametas diferentes, um contendo o azão e um contendo o azinho. E a mesma coisa a outra, contendo um azão e um gameta contendo um azinho. Dessa forma são possíveis os seguintes encontros gaméticos. Um azão pode encontrar o azão da outra planta, formando uma nova planta azão-azão. Um azão pode encontrar o azinho da outra planta, formando então uma azão-azinho. E o azão da planta mãe pode encontrar também o azinho da planta pai, formando agora uma outra azão-azinho. E o último encontro possível é o azinho-azinho, proveniente então do azinho do pai e o azinho da mãe. Como nós sabemos, o azão vai determinar a cor amarela, então todo mundo que tem pelo menos um azão será amarelo. Por isso, 3 plantas amarelas e o azinho-azinho determina a planta verde. Por isso, uma planta verde, proporção da primeira lei de Mendel, 3:1. E agora você é apto para responder por que essa lei chama-se lei da segregação. Segregação sinônimo de separação. Beleza? Por que que é? Por que que é? Por que que é? Porque os alelos se separam na formação dos gametas. Se uma planta é azão-azinho, vai um azão para um lado, um azinho para o outro. Essa foi a principal descoberta de Mendel. Recapitulando então, Mendel descobriu que existiam fatores e que esses fatores são herdados. Mendel descobriu que para cada característica existem 2 fatores e que um domina sobre o outro. E a última descoberta, essa mais importante, que dá um nome para a lei, Mendel descobriu que esses fatores se separam na hora da formação dos gametas. Pronto, simplesinho. Esta é a primeira lei de Mendel, importantíssima para você seguir adiante. Se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Por favor, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo agora. Você pode fazer isso aí agora. E é isso aí.